Olá pessoal, vamos dar continuidade então à resolução dos exercícios. Agora eu tenho que fazer o esboço e achar os limites dessa função modular. Então ele tem a função f de x igual a x menos 5, beleza? Dentro de um módulo. Antes de começar a resolver isso aí, pessoal, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui que você tem que saber de cabeça. Por exemplo, se você tiver a função, vou fazer aqui no cantinho, do tipo f de x igual a módulo de x, você tem que saber que o gráfico dessa função é alguma coisa do tipo assim, um Vzinho, pegando na origem do sistema. Beleza? Esse é o gráfico da função. E se agora ele está tirando 5 unidades, ou seja, agora a função é f de x igual ao módulo de x menos 5, aí você pensa assim, qual valor eu coloco no lugar do x que faz essa conta zerar? A resposta é 5. Como você fala que a resposta é 5, isso quer dizer que o seu Vzinho ali deslocou 5 unidades para o lado positivo. Então agora o gráfico seria alguma coisa assim, ó. Perfeito? E se aqui fosse 5 negativo, então ele teria se deslocado para o outro lado. Só que para ficar mais bonito, como o nosso plano cartesiano aqui tem as escalas, eu não vou fazer a mão livre, aquele desenho lá. A mão livre eu vou fazer, mas eu não vou fazer sem colocar as escalas, sem marcar alguns pontos. Então a primeira parte aqui para fazer o esboço do gráfico, eu vou achar alguns pontos, tá? Então acompanha aí, ó. Eu vou calcular a f no próprio 5, que ele está pedindo aqui o limite, quando x tende a 5. Então essa é uma boa alternativa, calcular a f de 5. Isso aí vai dar módulo de 5 menos 5, que é igual ao módulo de 0, que é igual a 0. Então, quando eu peguei o valor 5, o ponto que surgiu foi 0. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. A minha função pega nesse ponto. Agora eu vou calcular o f de 0. f de 0 é igual ao módulo de 0 menos 5, que é igual ao módulo de menos 5, e de um módulo só sai valor positivo, então isso aí dá 5. Ou seja, quando eu joguei o 0 na função, deu 1, 2, 3, 4, 5 aqui. E por último, pessoal, eu vou calcular o f de 10, que seria o ponto simétrico a esse em relação aqui ao ponto mais baixo do gráfico, tá? Então eu vou colocar lá f de 10 é igual a 10 menos 5, que é igual ao módulo de 5, que é 5. A gente já sabia que ficaria um ponto simétrico em relação a essa reta aqui, né? Então, quando eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quase não deu, hein? Quando eu peguei o ponto 10, deu 5. Agora é só fazer meu gráfico. Meu gráfico é aquele Vzinho que eu já tinha comentado com vocês. Aqui é o valor 5 e aqui também é 5, perfeito? Agora vamos calcular os limites, ó. Ele quer saber, item A, qual é o limite da função f de x, que nada mais é do que o módulo de x menos 5, quando x tende a 5 pela direita. Eu vou substituir direto o 5 aqui, então isso aí vai dar módulo de 5 menos 5, que vai dar 0. E se a gente olhar aqui no gráfico, ó, quando eu me aproximo do 5 pela direita, o que eu encontro é um valor muito pequeno. E quanto mais próximo do 5 eu chegar, menor vai ficar esse valor, ou seja, tende a 0 mesmo. Agora vamos calcular o outro, o item B. Limite
quando x tende a 5, só que agora pela esquerda, da função módulo de x menos 5. Substituindo novamente, vai ficar o módulo de 5 menos 5, que vai ser igual a 0. Olhando no gráfico, quando eu me aproximo do 5 pela esquerda, o que eu encontro também é um valor muito pequeno, e quanto mais perto do 5 eu chego, mais próximo do 0 eu tô. Ou seja, esse limite está certo, esse também está certo. E por último ele pergunta, qual é o limite da função quando x tende a 5? Bem, se os limites laterais são iguais a 0, então o limite da função é 0. Limite, quando x tende a 5, da função módulo de x menos 5 é igual a 0. Beleza, pessoal? Lembrando que quando eu estou calculando o limite do x tendendo a 5, eu não preciso nem que o 5 esteja definido no domínio da função, tá? Porque eu estou pensando em valores muito próximos de 5, mas não exatamente o 5. Perfeito? Vamos resolver mais um exercício. Pessoal, continuando aqui então, ó, tenho mais uma função modular para esboçar o gráfico e achar os seus limites. Só que, gente, eu gostaria de aproveitar essa aula para dar umas dicas aqui, ó. Eu vou deixar um plano cartesiano pequenininho aqui embaixo, ó, para a gente brincar com ele. Perfeito? Se eu tivesse uma função do tipo f de x, ó, f de x igual a módulo de x, então o gráfico, opa, isso aqui não parece um módulo. O gráfico, ó, seria alguma coisa assim. Seria esse v. Perfeito? Se eu multiplicar o x por 2, f de x é igual ao módulo de 2x. Então o gráfico ele continua sendo um v, só que agora com abertura menor, porque você vai multiplicar o x por 2, ou seja, se você pegar o 1, vai virar 2, e assim vai. Então veja a mudança do gráfico. Agora, continuando ali, se eu pego agora a função f de x igual a módulo de 2x menos 3, aí eu pergunto para você, qual o valor que eu coloco no lugar do x que zera essa conta? Ah, o valor é 3 meios, porque daí corta, corta, dá 0. Então o gráfico vem aqui, ó, no 3 meios. Com a mesma abertura do vermelho ali, tá? Então deslocou o gráfico. E por último, de rosa agora, quando faz aquilo ali, ó, f de x é igual ao módulo de 2x menos 3, menos 4 ainda, então a única coisa que tem de diferença dessa função de baixo para de cima é que ele desceu 4 unidades. Então seria esse gráfico aqui, 4 unidades para baixo. Tá vendo? Então seria alguma coisa assim, ó. Então eu já sei exatamente a cara do gráfico, sem plotar pontos, nada. Só fazendo isso eu já sei a cara do gráfico. Só que para ficar bonitinho aqui, ó, bem legal tudo, então eu vou desenhar o meu gráfico. Beleza? Então vamos lá, eu vou pegar alguns pontos para ele. Então a primeira coisa que eu vou calcular é a f de 0. F de 0 é igual a 2 vezes 0 menos 3, fecha o módulo, menos 4. Isso aí vai dar o módulo de menos 3 com menos 4. O módulo de menos 3 é 3. Então vai ser 3 menos 4, que é igual a menos 1. Quando eu peguei x igual a 0, eu encontrei o y igual a menos 1. Então, é aqui. O gráfico passa por aqui. Beleza, pessoal? Agora, ó, como ele coloca aqui 3 meios, x igual a 3 meios, x tendendo a 3 meios, eu vou colocar o 3 meios lá também. Então, eu vou calcular o f
de 3 sobre 2. Aquilo ali vai ser o módulo de 2 vezes 3 sobre 2, menos 3, menos 4 ainda. Isso aqui vai dar corta, corta. 3 menos 3, 0, sobrou menos 4. Então, quando eu peguei 3 sobre 2, que é 1,5, a resposta foi menos 4. Então, 1,5, a resposta foi menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, vai ficar aqui o ponto, mais ou menos, ó. Menos 4. Beleza? Gente, agora eu quero saber aonde que essa função corta o eixo x exatamente. Beleza? Então eu vou igualar aquilo ali a 0. Então vai ficar assim. O módulo, fazer de azul, hein? O módulo de 2x menos 3 menos 4 igual a 0. Passo o 4 para o outro lado, o módulo de 2x menos 3 é igual a 4. Gente, quando que um módulo de alguma coisa vai dar 4? Ah, quando 2x menos 3 é igual a 4, ou 2x menos 3 é igual a menos 4. Perfeito? E agora eu vou resolver isso aqui, ó. Eu vou passar o 3 para o outro lado, vai ficar 4 mais 3, 7. Vou passar o 2 dividindo, vai dar 7 sobre 2. X igual a 7 sobre 2. 7 sobre 2 é 3,5. Então, 1, 2, 3,5. Deixa eu só mudar a cor aqui. Aqui. Continuando aqui, vou passar o 3 para o outro lado, ele vai positivo, então vai ficar 2x igual a menos 1. Vou passar o 2 dividindo, isso aí vai dar x igual a menos 1 sobre 2. Ou seja, menos 0,5, que é aqui, ó. Perfeito? Agora é só passar o gráfico, pessoal, ó. Pronto, o gráfico está aí bonitinho. Agora, pessoal, eu vou responder os limites usando esse pedaço aqui, ó. Qual é o limite da função? O limite quando x tende a 3 sobre 2 pela direita da função módulo de 2x menos 3 menos 4. Pessoal, quando eu estou chegando aqui, ó, muito perto de 3 sobre 2, pela direita. Estou chegando muito perto, ó. Muito perto, tá? Não exatamente no 3 sobre 2, muito perto. Qual é o valor que eu estou encontrando para o meu limite? Olha, está muito perto do menos 4. E quanto mais perto eu chegar, mais perto do menos 4 vai ser. Então, a resposta aqui é menos 4. Vamos para o outro. Limite quando x tende a 3 sobre 2 pela esquerda da função módulo de 2x menos 3 menos 4. De novo, olhando no gráfico. Quando o meu limite, quando eu estou chegando perto do 3 sobre 2 pela esquerda, a relação que eu tenho com o gráfico, ó, veja que o gráfico está aqui embaixo, também é chegar perto do menos 4. Ou seja, se você substituir aqui, igual nós fizemos, né? A resposta vai dar menos 4. Perfeito? E com isso, pessoal, nem vou copiar o item C. Qual é o limite da função quando x tende a 3 sobre 2? Ah, o limite da função é menos 4. Quando os limites laterais existem e são iguais, o limite da função é o próprio limite que você tinha encontrado. Beleza, galera? Com isso, encerramos essa aula e eu vou continuar resolvendo mais exercícios ainda de limites laterais. Aguarde os próximos vídeos. Um abraço, até mais. Fui!